Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta segunda-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta nesse dia de hoje. Meditamos nesse dia o evangelista São Lucas no capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Esta parábola contada por Jesus nesse dia de hoje nos é bastante conhecida. Nós, inclusive, a nominamos como a parábola do bom samaritano. E tudo tem início com este objetivo de experimentar Jesus. Este homem que pergunta o que é necessário fazer para herdar a vida eterna. Nós sabemos pela resposta que ele dá a Jesus que ele sabe sim o que deveria fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vendo-se então não contente com a resposta de Jesus, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? É interessante percebermos porque ao longo da parábola, Jesus ele demonstra que não é esta a pergunta que nós devemos fazer. Não é dizermos, Senhor, mas quem é o meu próximo? Mas é de quem nós nos fazemos o próximo. E é nesse sentido, então, que Jesus conta esta parábola, onde vemos esses 3 personagens que se aproximam deste que foi espancado pelos ladrões. O sacerdote, símbolo da religiosidade na época, uma vida devotada ao templo, e que, ao ver aquele ferido, se prendendo provavelmente nas questões da lei da pureza, se afasta, vai para o outro lado para que não se tornasse impuro. O levita, que também vivia no templo, que ao ver aquele também se afasta, porque recorda-se e pensa no culto que deve prestar a Deus e que estaria impedido caso tivesse contato com o sangue que o tornaria impuro. E um samaritano, que vai, toma, sente compaixão, toma-o e coloca-o no seu animal e cura suas feridas, pagando até mesmo o dono da pensão para que pudesse continuar cuidando dele. Nesse sentido, Jesus então pergunta: na tua opinião, qual deles foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? De fato, é esta a pergunta que nós deveríamos nos fazer. De quem nós nos tornamos o próximo? A quem nós ajudamos? A quem nós vamos ao encontro movidos pela palavra? Porque a crítica de Jesus aqui é bem contundente.
O sacerdote, o levita, estão preocupados com a sua religiosidade, mas esquecem de viver as práticas que a religião pede. O samaritano, considerado condenado, considerado aquele que não era digno de entrar no templo, é aquele que tem os mesmos sentimentos de Deus. É aquele que se enche de misericórdia, se enche de compaixão, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. De fato, a nossa vida religiosa, ela não deve ser feita somente de atos de culto, ela não deve ser feita somente de belas orações que elevamos a Deus, mas ela tem o seu lado prático. É esse lado de sentir compaixão dos nossos irmãos e irmãs. E ao sentir compaixão, nos dispormos a cuidar deles, nos fazer próximos de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Por isso, a pergunta que hoje Deus poderia dirigir a cada um de nós é: de quem nós estamos sendo o próximo? Ou ainda nos prendemos a realidades que não condizem com a palavra? Ou ainda vivemos uma religiosidade feita somente de mãos elevadas aos céus? Nós somos convidados a nos fazer próximo dos nossos irmãos e irmãs, atendendo-os nas suas necessidades. Porque antes de mais nada devemos recordar que somos irmãos. Devemos recordar que somos filhos do mesmo Pai. Por isso, que sejamos próximos uns dos outros. Que possamos ver, mas não um ver qualquer, um ver que sente compaixão e que cuida dos nossos irmãos e irmãs. Principalmente neste momento em que nós estamos vivendo, em que esta frase se faz ainda tão próxima e tão ainda mais atual na nossa vida. Por isso, que possamos nos fazer próximos daqueles que de nós necessitam. Esta é a palavra de fé e vida que nós queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés SM, a ativar as notificações, a curtir também este vídeo, a compartilhar com seus amigos, a curtir e dar o seu seguir na nossa página no Facebook, @paróquia-sena, para que amanhã nós possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.